o acúmulo de benefícios aos juízes, principalmente aos superiores, causa um certo mal-estar generalizado. São tantos privilégios que se multiplicam que o judiciário brasileiro está ficando tão impopular perante o brasileiro comum como os políticos hoje. Porque se você fizer uma pesquisa a respeito de como o brasileiro vê o mundo político, ele vê com muita ressalva, ele vê como corrupção, ele vê realmente aí a grande maioria que não vale a comida que come, tá certo? Então são poucos políticos que estão merecendo respeito por parte da população, porque a grande maioria está em total descrédito. Agora, antigamente, você via uma população confiante no judiciário, uma população confiante na imprensa, tá certo? E de repente não é bem isso que nós estamos assistindo, vendo hoje. Você percebe ou não? Porque os benefícios e os privilégios ao judiciário são tamanhos que a população está dizendo, olha, é tudo farinha do mesmo saco. Você percebe ou não? Infelizmente está chegando, viu, Luiz, a esse ponto, infelizmente. Eu acho que uma questão que está colocada claro, maior acesso à educação, à escola, à informação de modo geral, né, com a internet principalmente, a população vai tendo mais embasamento para discernir as coisas, para ter a sua própria opinião, ou seja, não confia plenamente mais na justiça, tal como não confia plenamente mais na imprensa. Então talvez esse descrédito dessas instituições vem por parte até da própria evolução da nossa sociedade, do acesso às pessoas por conta própria à informação e à educação, né? Porque é tudo, o mundo capitalista, né? Ele é muito estranho, né? Eu, por exemplo, Fernando, você tem a matéria, vamos antecipar essa informação? Qual que é o privilégio, né, que agora foi dado aos juízes, um privilégio que certamente, veja só, Nancy, que acaba causando aí uma revolta popular. Quer ver só? Passa a informação, Fernando. A informação diz que, indo além da sua missão constitucional, que é promover o controle externo do judiciário, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que autoriza de forma indireta um aumento nos vencimentos da magistratura. A partir de agora, atenção, são 16.100 juízes em atividade. Eles vão receber auxílio alimentação e poderão vender os 20 dos 60 dias de férias a que têm direito. Pela resolução, os juízes também poderão tirar licença remunerada para estudar no exterior. Além disso, eles receberão ajuda de custo para atividades realizadas fora da sua jurisdição e para representação de classe e uma indenização de 20% do salário quando, por necessidade de serviço, acumularem 2 períodos de férias não gozadas. Você percebe, não? Então, se ele quiser vender, ele tem 60 dias de férias. Por que eu tenho 30 e o juiz tem 60? O que um juiz tem mais importante que o carpinteiro? O que ele tem de mais importante que o pedreiro? Tá certo ou não? O que ele tem de mais importante do que qualquer outro profissional para ter 60 dias de férias? Então você vai dizer, não, mas sabe. Não. Eu acho que ele tem que ganhar um salário, porque a sua função é realmente muito importante, tem que estudar bastante, tem que ganhar um salário condizente com aquilo, mas não tem que ter esse privilégio. Agora, o sujeito tem um privilégio, se ele conseguir arrumar uma bolsa de estudo lá fora, ele pode estudar e continuar ganhando o que ele ganha aqui como juiz. Você percebe? Agora, qual que é o juiz que vai perder essa oportunidade de estudar lá fora? Quer dizer, não vão pagar uma fortuna e muita gente vai estudar lá fora, fazer cursos que não tem nada a ver com a sua função aqui e certamente daqui a pouquinho vai estar trabalhando em uma outra situação e deixando a função de juiz, porque talvez vai ser muito mais atraente ele trabalhando em nível privado. São muitos privilégios, né? 60 dias de férias. Que trabalhador tem 60 dias de férias? E ele pode vender agora. É tão exagerado que ele pode ficar com 40 e vender 20. Percebe? Bom, eu acho que há questões pontuais, né? Alguns desses benefícios, né? Que a gente pode até não concordar. Mas, de um modo geral, a gente tem que ter por base que no nosso Estado de Direito a justiça é a voz suprema, né? Então acho que nós temos que dar assim garantias para que a justiça esteja protegida, não esteja vulnerável das situações de um trabalhador comum, né? A gente tem que dar garantias para que o juiz tenha realmente o discernimento, tenha a sua formação sempre continuada, tenha o seu aperfeiçoamento, tenha toda a imunidade com relação, por exemplo, à corrupção, com relação às interferências. Então eu acho que nesse sentido é importante sim que a justiça de um modo geral, principalmente os juízes, os magistrados, tem que ter algum, não digo um benefício, um privilégio, mas tem que ter essas garantias realmente, que ele não pode ficar sujeito a situações que um trabalhor está passando no seu dia a dia. Né? Nessa sua linha de raciocínio,
O trabalhador, por exemplo, que tem um filho numa escola pública, cujo professor não aparece e que ele não está tendo aula, se amanhã ou depois ele praticar um assalto e alegar, estou assaltando para tentar arrumar dinheiro para poder pagar uma escola condizente para o meu filho, então vai ser mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Não entendi a comparação. Não entendeu? Não entendi a comparação. Porque a função dele é tão importante que ele tem privilégio. Agora, o pedreiro, o mecânico, esse não tem privilégio nenhum. Ele tem que trabalhar, ganhar aquele salário, ele tem que ser honesto até o fim da vida, mesmo tendo um filho numa escola que não tem professor. Não, a desonestidade não está colocada para ninguém. Mas amanhã depois. Não estou defendendo privilégios, acho que nem privilégios talvez fosse um termo correto. Eu acho que o juiz, aqueles que trabalham com a justiça, né, pela configuração do Estado de Direito, tem que estar imune a essas coisas. Claro que não estão. Todos nós temos que estar imune, Luiz. Nós não temos que ter privilégio. As pessoas não têm que ter privilégio por causa da sua profissão. É esse que é o grande problema. Porque amanhã ou depois eu vou encontrar justificativa até naqueles que cometem crime. Porque eu cometi um crime porque meu filho está precisando de um medicamento que custa caro e o governo não cobre. Não, mas não tem nada a ver com crime, Madalena. A colocação que eu faço é o seguinte: nós, como jornalistas, podemos nos equivocar numa opinião. Um juiz não pode equivocar numa opinião. Ele tem que ter certeza absoluta daquela decisão. Mas ele não é Deus, ele é humano. Eu posso me equivocar como ser humano. E por ser humano, justamente que ele precisa ter todas as garantias e não privilégios de que ele esteja ali defendendo realmente. Mas ele está tendo as garantias. Ele não está tendo os privilégios. Os privilégios são Mas excessivos. ele não pode, o juiz não pode tomar uma decisão tomando interferências de empresas, do próprio Estado brasileiro. Então, quer dizer, todas as garantias. Mas isso é uma questão de honestidade, isso é questão de princípio. Não é tão simples assim, essa equação não é tão simples assim. Então se ele não quer, então não vai ser juiz, porque me parece que o salário dele, comparado com o salário do brasileiro, é um salário razoável, é um salário que não é miserável. Tá certo? Por que ele tem que ter 60 dias de férias e o cidadão comum tem 30? É o que eu disse no começo da minha fala. Questões pontuais a gente pode questionar. Essa é uma que eu questiono. Não há necessidade de 60 dias de férias, até porque o salário já lhe dá uma boa qualidade de vida, né? Então, quer dizer, não há necessidade de 60 dias de descanso. Questões pontuais a gente pode questionar. Agora temos que tomar cuidado para não deturpar um pouquinho a função da justiça no nosso país, que é suprema. Né? Tá certo, a gente respeita o seu ponto de vista, mas daqui a pouquinho, por essa linha de raciocínio, é claro que um caminho um pouquinho mais além, Luiz, nós vamos encontrar justificativa em tudo que o sujeito faz na vida, inclusive o cometimento de algumas irregularidades, até crimes graves, porque o sujeito já pensou uma pessoa que ela justifica e fala assim: olha, eu matei porque eu precisava de dinheiro para salvar o meu filho, mas você matou para salvar o seu filho. Mas e quantos casos não acontecem? É isso que daqui a pouco você vai começar a justificar até os seus atos de violência para dizer o seguinte: olha, eu tinha o direito de ter uma escola boa para meu filho e não tinha. Tá certo? Agora, não, eu fui assaltar por isso. Você explica o que aconteceu, não justifica. Perante a lei não justifica, mas é justamente isso. Ou seja, o cidadão pode ser levado a cometer um crime por conta das suas necessidades, por conta das interferências. Um juiz não pode ter essas necessidades nem essas interferências. Olha, ele é um cidadão um pouco maior que o outro. Quer dizer, ele não tem um coração, ele tem dois. Tá certo, Nancy? Ele não tem um estômago, ele tem dois. Não, ele tem que se sentar ali para julgar isento de qualquer uma dessas coisas. Tá certinho. Agora, o sujeito que constrói sua casa também tem que construir sua casa com todo, porque ele pode te matar. E a casa pode desabar em cima de sua cabeça, se não tiver bem estruturado para construir sua casa. O pedreiro. É óbvio, Madalena, é óbvio, mas a justiça, pela configuração do nosso Estado, a justiça vai estar julgando todas essas ações, está ali. Mas o pedreiro vai estar construindo sua casa, se ela cair, mas aí é uma questão técnica. Construir uma casa é uma questão técnica, Madalena. Mas do juiz também é um conhecimento técnico. Não é apenas técnico, não é técnico. O juiz está avaliando uma... Não é técnico. Julgamento é técnico. Não é técnico. São 9 horas. Eu respeito seu ponto de vista, mas discorde agora a população que tem, logicamente, a visão. Possibilidade de ouvir os argumentos. Você não acha que tem privilégio aí, Fernando, na sua visão? Olha, eu acho que tem privilégio, mas eu acho que também não é do jeito que você está falando, não, Madalena. Eu acredito que exista uma diferença. Você está comparando muitas vezes algumas categorias aí que eu acho que não existe muita comparação direta. Tá? Pois é. Por exemplo, vou dar só um exemplo básico aqui. Quando se fala em juízes, eu acredito que o juiz tem que estar numa categoria separada. Para chegar a esse posto, ele estudou, ele teve todo um trâmite dentro de uma certa educação. Não é fácil chegar a um cargo como esse. Você citou
citou algumas categorias que eu não vou nem mencionar aqui para não causar nenhum tipo de celeuma, mas o fato de você ter algumas categorias que muitas vezes não há necessidade de todo esse trânsito educacional. Então eu acho que a pessoa, para chegar em determinados postos, ela acumula sim uma boa bagagem cultural para fazer frente. Não significa que não vai errar sim. Temos um caso, por exemplo, o caso do juiz aí, aquele pedreiro que foi preso lá, ficou um tempo preso aqui, a gente discutindo a situação. Errar, todo mundo erra. Agora, privilégios, infelizmente, existem. Agora, existem privilégios demais para algumas categorias. Pronto, isso é verdade. pronto. Fernando disse tudo. Resumiu. Agora sabe o que acontece? Eu acho que o juiz tem que ter um bom salário, um salário condizente com a realidade da sua função, mas não tem que ter privilégio, como, por exemplo, ele poder estudar fora do país, mantendo seu salário aqui, sabe? Quer dizer, isso aí é alguma coisa que chega a ser odioso. 60 dias de férias, mas por quê? faz parte da sua função esse fato de estudar, trocar experiências. Agora, 60 dias de férias, por quê? Então, essa é a questão pontual que eu questiono também. Tão importante para nossa vida como um juiz é o do lixeiro também. Ele não tem privilégio nenhum. Agora, vamos começar também a ceder um pouco de privilégio. Vamos dar privilégio aos juízes, mas vamos dar também as categorias inferiores. Por que será que só eles merecem privilégio? E as categorias inferiores sempre sendo pisadas, sempre sendo pisoteadas, não tem privilégio nenhum. Agora, o privilégio, por exemplo, de uma pessoa que é assalariada, é ter dentro da escola pública, tá certo ou não? Os professores atuando com competência e qualidade. Não chegando ao final do ano, você chega ao final do ano com seu filho, estando numa escola pública, não recebeu uma aula de matemática, uma aula de português. Até porque se paga por isso, e se paga muito caro. Menos para o profissional de educação. Tá aí, é outro profissional que precisaria ter tantos privilégios quanto o juiz. Aliás, você acha que tem diferença de um juiz e um professor? Né? Tem diferença? Eu acho que não tem diferença, não. Mas é uma vez, você que pensa que não. Dá uma olhadinha no salário de cada um e nos privilégios de cada um. Matei os dois. 10, 9 horas agora. Eu acho que não. Matou no ninho. Nós vamos ir. Você que pensa. Eu justamente defendo esse judiciário imune a essas interferências, justamente para que ele possa ter condições de julgar, por exemplo, o salário de um professor. Tá aí, portanto. Exigir do executivo que se cumpra os preceitos da educação no país.